E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para a nossa aula de cultura e contracultura na década de 60. É uma aula simples, uma aula relativamente rápida. Esses episódios, esses acontecimentos da década de 60, eles estão dentro do contexto da Guerra Fria. O pano de fundo de todos esses episódios é a famosa Guerra Fria. Importante ter isso em mente. Então, embora a aula vá focar em acontecimentos da década de 60 do século 20, lembrar que temos aí a Guerra Fria acontecendo, beleza? E a gente começa com as manifestações do maio de 68 na França. Neto, como eu defino maio de 68 na França? Basicamente, você tem movimento estudantil. Maio de 68 tem que ser associado ao movimento estudantil. Mas não é apenas a questão do movimento estudantil, não é apenas os estudantes saindo à rua e protestando. O Maio de 68 está relacionado a alguns pontos importantes que nós iremos discutir aqui. Então, a primeira coisa que eu vou mencionar é o quadro de descontentamento nos anos 50 do século 20. A França tenta manter o seu controle sobre a Argélia, que foi sua colônia. Lembrar que a França também, nos anos 40, lutou contra o Vietnã, tentando manter o controle sobre o Vietnã, não conseguiu, e agora tenta manter o controle sobre a Argélia, que foi a área colonizada pela França aí no contexto do imperialismo. Então havia um clima de descontentamento, foram enviados soldados franceses para a Argélia, muitos soldados morreram na luta contra o processo de independência da Argélia. Então, é um quadro geral de descontentamento na França dos anos 50, transição para os anos 60. Nos anos 60, o processo de manifestação estudantil ele ocorre por um motivo relativamente banal. Estudantes da Universidade de Nanterre realizam um protesto porque eles estavam descontentes com duas coisas. Eles queriam alojamento misto, já que os alojamentos eram separados, havia alojamento de homens e de mulheres, e eles queriam promover uma mescla. E também eles vão protestar porque eles desejam aquilo que qualquer estudante deseja, eles queriam ter voz na universidade, eles queriam ser ouvidos. E essa manifestação ela acabou sendo reprimida por forças policiais, e o resultado é que, depois da repressão, explodiram diversas manifestações estudantis. Outras universidades, ou melhor, estudantes de outras universidades também começaram a protestar. E, basicamente, essas manifestações estudantis se alastraram por Paris. A gente poderia falar aqui pela França, mas, sobretudo, Paris. E o resultado foi que ocorreram conflitos abertos entre a polícia e os estudantes, cenas de violência exagerada de ambas as partes, de ambos os lados. Os estudantes chegaram a arrancar paralelepípedo das ruas, promovendo barricadas para se defender da polícia. E o ponto interessante é que, em meio aos protestos, começa uma greve de operários na França que eles exigiam basicamente aumento de salários. Por quê? Porque era um momento em que o processo inflacionário impactava o poder de compra das pessoas na França, sobretudo os mais pobres, e com grande perda salarial proporcionada pela inflação, os operários aproveitam esse clima de manifestação estudantil e entram para o meio da manifestação. Então, basicamente, você tem uma manifestação de operários querendo melhores salários e estudantes que inicialmente não tinham uma causa muito clara, mas agora estão lutando contra o poder instituído. Nesse momento, haverá uma simbiose aí de descontentamento de estudantes e de operários e de outros setores da sociedade contra o governo do Charles de Gaulle. E o resultado é que foram 10 semanas de conflito incessantes. E o resultado foi que o governo francês fez duas coisas muito importantes. A primeira foi conceder o aumento
no salário para os operários, 35% de aumento de salário. E a segunda coisa foi que o governo francês fez um plebiscito perguntando para a população se a população gostaria de continuar com o governo do Charles de Gaulle ou se a população gostaria que ele saísse, que ele deixasse o governo. E o resultado foi o pedido para que ele deixasse o governo e ele renuncia após o plebiscito. Essa situação francesa, ela acaba gerando reflexos em Berlim, na Alemanha, né? A Alemanha ali está do lado da França, há um descontentamento também das pessoas com a divisão de Berlim, com a situação da Alemanha nesse contexto da Guerra Fria. Então você tem manifestações em Berlim, sobretudo Berlim Ocidental. Berlim Oriental era controlada mais com mão de ferro. No México, nesse momento, em 68, existem Olimpíadas e ocorrem diversos protestos estudantis, diversos protestos. E embora o México fosse uma república democrática, uma república democrática com muitas heranças conservadoras, com um grande conservadorismo. Os grupos que governavam o México, embora republicanos, o Partido Republicano que governava o México, embora se intitulasse republicano, ainda muito ligado aos grupos dominantes, às classes dominantes mexicanas, e pouco ouvindo as reivindicações populares ou das camadas estudantis universitárias. Então, ocorrem diversos protestos no México e a imprensa acaba divulgando esses protestos justamente porque foi o ano de Olimpíadas no México, então os olhares do mundo estavam voltados para o México. E, finalmente, essas manifestações estudantis da França também vão chegar em Praga, contribuindo com um episódio chamado Primavera de Praga, que a gente vai ver mais adiante. Beleza? Neto, e como acabou essa situação da França? Acabou de forma muito simples. Quando os operários recebem um aumento de salário, o governo anuncia o aumento de salário e a não punição dos operários que participaram dos movimentos, os operários deixam o movimento e o movimento vai se enfraquecendo aos poucos, até que as coisas voltem ao normal. Beleza? Assim encerramos maio de 68 na França. Importante dizer também que essa atmosfera de maio de 68 na França, além de Berlim, México e Praga, também chega no Brasil. Nós temos manifestações estudantis no Brasil da ditadura de 68 e temos manifestações nos Estados Unidos também, movimento estudantil nos Estados Unidos em 68, descontente aí com a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Outro episódio, galera, importante dos anos 60 é o Festival de Estoque de 1969, numa fazenda na cidade de Betel, nas mediações de Betel. Você tem um festival que reuniu milhares de pessoas, falam aí em mais de 400 mil pessoas, os números mais sólidos. E a grande questão é que esse festival ele foi um símbolo da época da contracultura ou do período da contracultura. A cultura, basicamente, é a cultura capitalista, é a cultura de massa, é o American Way of Life, é o modo de vida americano, a ideia do consumo, o padrão nas vestimentas, a ideia de você seguir o modelo do capitalismo de se preparar, estudando, estudar e vencer na vida. Essa ideia ela começa a ser contestada por jovens, principalmente os jovens ligados ao movimento hippie. O principal eixo da contracultura foi o movimento hippie. E as pessoas ligadas à contracultura, ao movimento hippie, resolvem participar desse festival. Os organizadores do festival, eles eram claros partidários da contracultura e organizam esse festival, cuja ideia central era 3 dias de amor, 3 dias de paz, 3 dias de música, 3 dias de diversão. Faça amor, não faça guerra. Como o festival teve um número significativo de participantes, ele também atraiu a mídia, também atraiu a imprensa, que vai noticiar as músicas cantadas no festival em protesto contra a participação dos Estados Unidos
na Guerra do Vietnã, que era uma guerra local, era um problema local entre o Vietnã do Norte, socialista, que tentava promover aí a implantação do socialismo no Sul, que era capitalista. O festival definitivamente ele acaba sendo fundamental para a saída dos Estados Unidos da guerra no ano 1973. Não foi imediato, mas gera uma contestação cada vez maior por parte da sociedade, principalmente porque o festival ele teve uma grande repercussão nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. A repercussão do festival existe até hoje. Até hoje você tem muitas festas, eventos, cujo nome é Festival de Estoque, X anos do Festival de Estoque, e as ideias, né, de organizadores hoje é relembrar, é rememorar e fazer algo parecido, beleza? Então foi um período marcante aí da chamada contracultura, da negação de valores capitalistas, negação da ideia de seguir um padrão dentro do sistema capitalista, negação da ideia de simplesmente trabalhar, casar, ter filhos. Essa foi a ideia da contracultura. Eu devo seguir o modelo que eu quiser, eu devo seguir aquilo que eu achar mais interessante, não aquilo que a sociedade capitalista determina. Beleza? Galera, outro ponto fundamental dos anos 60 foi a luta pelos direitos civis. E aí, para poder falar da luta pelos direitos civis nos anos 50 e 60, sobretudo nos 60, que é o foco da aula, é importante entender um pouquinho a questão da exclusão dos negros após a Guerra de Secessão. Como que se deu a exclusão dos negros após a Guerra de Secessão? A Constituição dos Estados Unidos diz que todo mundo é igual perante a lei. E que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é cidadão dos Estados Unidos, é cidadão estadunidense. E logo, era importante que os negros pudessem ter direito de voto. Mas para excluir os negros, os estados que podiam criar as suas próprias leis, lembrar que nos Estados Unidos, os estados criam as suas próprias leis, existe a Constituição com princípios gerais, mas dentro de cada estado há uma grande autonomia. E os estados sulistas, eles criam mecanismos de exclusão racial. Então, vamos lá, eu vou destacar alguns para vocês aqui. O primeiro, o voto censitário. Tudo bem, o negro pode votar, só que o voto no meu estado é censitário. No meu estado, o voto é baseado na renda. Logo, se a gente pensar que o escravo não foi absorvido no mercado de trabalho, ele não tem renda, ele não tem como votar. Outros estados adotaram o comprovante de endereço como algo fundamental para o cara poder votar. Mas é óbvio que o negro recém-libertado não tinha comprovante de endereço e assim não conseguia votar. À medida que o tempo passou, testes escolares começaram a ser exigidos para as pessoas votarem. E aí, obviamente, que os negros não passavam nos testes escolares. Isso desencorajava o voto por parte dos negros. Você fala, nossa, vou ter que fazer um teste escolar, então nem vou votar. Até porque o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Não era e não é obrigatório. Então, essas situações desencorajavam o voto por parte dos negros, e não tendo negro na política, ficava mais difícil para eles conseguirem ser inseridos na sociedade. Fora organizações que surgiram que literalmente queriam impedir a entrada do negro na sociedade, no mercado de trabalho, no convívio social com os brancos, e faziam, e até hoje essas organizações existem, faziam e fazem uso da força para garantir a supremacia branca. A principal delas é a Ku Klux Klan, que surgiu em 1867, existe até hoje, e ela desencorajava os negros de irem para as votações em estados que eventualmente ele pudesse votar, estados que eventualmente não existissem testes, ou se eventualmente o negro passasse em alguns dos testes, a Ku Klux Klan procurava desencorajar o voto. Beleza? Então, pessoal, o que acontece é que foi necessário
no século XX, a criação de pressão para com que os negros ganhassem o direito de voto. Só que tem um ponto a ser discutido aqui. Sem direito de voto, os negros acabaram sendo excluídos da sociedade, sendo segregados da sociedade. E o que é pior é que a Suprema Corte, ela conseguiu juridicamente excluir os negros. Como que a Suprema Corte conseguiu juridicamente excluir os negros? Eu vou explicar algo que é um pouquinho complexo aqui, que está dentro do campo jurídico, mas é fundamental para entender a exclusão dos negros. Existe um princípio que foi criado nos Estados Unidos, chamado separados mais iguais. Tudo aconteceu porque um homem entrou na justiça porque ele não queria que no vagão dele tivessem pessoas negras. Um vagão de trem. E ele entrou na justiça e falou, não quero negro no meu vagão. E ele ganhou. Esse pedido foi parar na Suprema Corte, e a Suprema Corte deu vitória para esse homem. E a partir daí nasceu esse princípio chamado separados mais iguais. Qual foi a alegação dos advogados desse homem, desse homem que gerou, né, toda essa situação de separados mais iguais? A ideia dele é a seguinte, ou dos advogados dele, todos são iguais perante a lei, negros, brancos, etc. Tudo bem. O que, teoricamente, deveria permitir que todos ingressassem no mesmo vagão, no mesmo elevador, no mesmo ônibus, etc, etc, etc. Mas, igualdade política é uma coisa, igualdade social é outra. Igualdade política é diferente de igualdade social. Como eu tenho dinheiro, eu tenho poder aquisitivo, eu posso querer e posso pagar por um vagão exclusivo para mim. Porque, embora juridicamente eu seja igual ao negro, ou seja, do ponto de vista político eu seja igual, do ponto de vista social eu não sou igual. E quero fazer esse direito individual que eu tenho de ter um vagão exclusivo, nem que eu precise pagar. A partir daí foi aberto o precedente para elevador de serviço, que é o elevador onde vai o negro, e o elevador das pessoas brancas. O elevador, os negros jamais poderiam usar o elevador das pessoas brancas. Nasceu assim escola para branco, escola para negro. Nasceu assim bebedor de água para branco, bebedor de água para negro. E a partir desse princípio, separados mais iguais, foram criados estabelecimentos comerciais, nasceram, não é que nasceram, eles já existiam, mas os estabelecimentos comerciais se basearam nisso juridicamente para não, por exemplo, atender negros. Durante todo esse período que vai de 1896 até 1964. Ou seja, o negro muitas vezes entrava no estabelecimento comercial e não era atendido. E o dono do estabelecimento, ele não sofria nenhuma punição por não atender o negro, justamente porque ele se pautava nesse princípio dos separados mais iguais. Igualdade política é uma coisa, igualdade social é outra. Então, o meu estabelecimento, que é frequentado por brancos que têm um determinado poder aquisitivo, não aceita a presença de negros. Eu não sou obrigado a atender negro, porque o negro ele está numa outra camada social. Esse foi o argumento jurídico que sustentou essa situação até 1964. Beleza, galera? Até 1964. Então, foi arredondando aí um século de exclusão dos negros. Nos anos 60, inclusive, um professor muito famoso, anos 60, professor muito famoso da USP, professor Milton Santos, um geógrafo famosíssimo, ele deve aparecer constantemente nas questões aí de geografia. O professor Milton Santos, já como professor da USP, consagrado, foi para os Estados Unidos, foi dar uma palestra numa universidade e ao ir para um estabelecimento comercial para comer, almoçar ou jantar, agora não me lembro o detalhe, ele simplesmente não foi atendido. Professor brasileiro, negro, não foi atendido. Professor universitário, com mestrado, doutorado, etc, 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 um dos principais geógrafos do mundo, não foi atendido num estabelecimento comercial. Ele tem um relato sobre essa situação. Então, dito isso, galera, é importante
que a gente lembre de dois nomes que constantemente estão presentes em provas, que é o Malcolm X, que viveu de 1925 a 65, então forte atuação dele nos anos 50 e nos anos 60, e o Luther King, que viveu de 29 a 68, forte atuação dele também nos anos 50 e 60. O Malcolm X defende a separação de raças mesmo. Tá bom, vocês não querem que a gente seja atendido, vocês não querem tratar a gente da mesma forma, beleza, vamos separar. E também vamos separar as economias, então. E aí eu quero ver quem vai trabalhar para vocês, quem vai limpar a privada do banco. Eu quero ver quem é que vai trabalhar com o branco, quem vai fazer o serviço sujo que o branco não faz. Ele defende essa separação como uma forma mesmo de fazer com que os negros parem de sofrer esse preconceito e com que os brancos caiam na real. Ele defende a criação, portanto, de um Estado autônomo para os negros, onde só tenha negro, e ele vai fundar um movimento Poder Negro e um movimento chamado Nação Islã. E, inclusive, a grande diferença do Malcolm X para o Luther King, que na primeira fase dele, quando ele lança o Poder Negro, ele defendia a violência como um método para fazer com que os brancos parassem com o racismo. Eu sei que pode parecer contraditório, mas a ideia é essa: se o branco é violento com o negro, então o negro deve ser violento com o branco. Mas não espere ele ser violento, você pode ser violento com ele para ele perceber, para ele sentir e para eventualmente ocorrer essa separação que eu defendo. Ok? Então é muito importante poder comparar o Malcolm X com o Luther King, porque normalmente a pergunta está no comparativo entre os métodos utilizados pelos dois. Um utiliza a violência, o outro a não violência. Já o Luther King, ele defende a desobediência civil. Não vamos obedecer às ordens dos brancos, às leis dos brancos, mas jamais vamos cometer violência. Ele lembra muito o Mahatma Gandhi, nós falamos do Gandhi, na aula de independência da Índia, que usou a desobediência civil e a não violência. Possivelmente o Luther King bebeu lá na fonte do Gandhi. E os adeptos do Luther King aumentam, crescem, e a situação vai se tornando insustentável nos Estados Unidos. Teve o caso que inspirou o Luther King, que foi o caso da Rosa Parks, que entrou num ônibus e os negros não poderiam sentar nos bancos, e ela estava muito cansada. Ela sentou e ela foi presa. E aí o Luther King, estou resumindo a história aqui, mas basicamente o Luther King ele lidera uma greve. Ele defende que as pessoas não peguem ônibus, que os negros, as pessoas não, os negros, não peguem ônibus. Simples assim. E os negros se organizam para um oferecer carona para o outro, quem tem 2 bicicletas empresta a bicicleta para outro, quem tem carro dá carona, quem puder vai a pé, mas não vamos usar ônibus, já que não podemos sentar no ônibus e que tivemos uma pessoa presa porque sentou-se no ônibus e desobedeceu às leis. Então, o resultado foi que a própria empresa de ônibus começou a ter prejuízo, porque a maior parte de quem pegava ônibus eram as pessoas negras, né? Então, a situação começou a ganhar uma repercussão gigantesca. Luther King ficou famoso, fez um discurso chamado I Had a Dream, eu tenho um sonho, e uma das partes mais bonitas do discurso é que ele tem o sonho de ver os filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Isso faz com que o Luther King cresça cada vez mais, fique cada vez mais famoso. E o resultado foi que Malcolm X foi assassinado e Luther King também foi assassinado. Malcolm X em 65, Luther King em 68. Mas perceba que antes do assassinato deles, eles conseguem o ato dos direitos civis, determinando que agora negro e branco são iguais do ponto de vista social, ou seja, a igualdade agora vai ter que ser política e também social, eliminando essa ideia de elevador para negro, elevador para branco, eliminando a ideia de que o negro tem que ficar em pé no ônibus, etc, etc.
e, ao mesmo tempo, o ato do direito de voto, que proibiu qualquer tipo de teste, de comprovante, para facilitar o voto por parte dos negros. Então, o movimento dos dois é um movimento vitorioso. Com o assassinato deles, cresce a estratégia, não só a estratégia, mas cresce um grupo chamado Panteras Negras. Está aqui, destacando para vocês, os Panteras Negras, que vão usar também um método da violência, vão andar armados, eles vão trabalhar com a ideia do orgulho e do poder negro. O negro ele tem que reforçar os aspectos que demonstram quem ele é. Então, o cabelo, deixa o cabelo crescer, o protesto fechando a palma da mão, porque a palma da mão é branca, então agora eu fecho a palma da minha mão, eu fico totalmente negro, eu devo reforçar o meu fenótipo negro, eu devo valorizar o meu fenótipo negro, eu devo promover movimentos em prol da igualdade, mas também eu devo, se necessário, utilizar da violência. Então, como o Luther King era o cara da não violência e ele é assassinado, cresce o movimento dos Panteras Negras, que trabalha com a ideia de violência. Nas Olimpíadas do México, de 1968, dois atletas, o Tommy Smith e o John Carlos, que receberam medalha de ouro, de bronze, eles levantam a mão fazendo a saudação Black Power. E são punidos pela delegação estadunidense. O australiano Peter Norman, que também estava no pódio, apoiou o movimento, também foi punido pela delegação australiana, no caso. E essa cena ela ganhou uma repercussão mundial, ela foi vista, né, moçada, mundialmente, porque a gente está tratando de Olimpíadas e eles foram, né, um para o ouro e outro para o bronze, um momento ali de glória, e levanta toda uma série de questões se deve haver posicionamento político no esporte ou não. A gente vê a situação aí da NBA nos Estados Unidos, com vidas negras importam. A gente vê a jogadora de vôlei aqui no Brasil que gritou fora Bolsonaro, e aí foi levada a julgamento. Então, essa é uma rica discussão, né, da importância do esporte, da questão do posicionamento político, e é bom que vocês fiquem espertos, pode aparecer numa redação ou, eventualmente, essas questões possam aparecer. Beleza? Galera, graças a toda essa movimentação nos Estados Unidos e para frear o movimento negro, para frear os Panteras Negras e acalmar os Panteras Negras, é que vieram as chamadas cotas nos Estados Unidos. O Barack Obama, ele foi um usuário da política de cotas e assim entrou em Harvard e veio a se tornar o melhor aluno da turma dele no curso de Direito. Muito importante que os Estados Unidos fizeram um modelo organizado de cotas, as cotas temporárias, para você poder dar permissão para o cara entrar, para você aumentar o convívio do negro com o branco, e para você começar a formar uma classe média alta de negros, já que, em geral, eles eram pobres, eles eram excluídos. Então, as cotas como um mecanismo de inserção e de formação de uma classe média. Formada essa classe média, a ideia de cotas é que esse sistema acabe. Mas, para ele acabar, você precisa primeiro ter dado uma igualada na sociedade. Essa é a ideia original. Beleza? Só para vocês saberem. Finalizando, galera, último tópico para vocês. Primavera de Praga, 1968. Praga, na Tchecoslováquia. Hoje não existe mais Tchecoslováquia, né? Você tem a separação, né? A Tchecoslováquia foi desmembrada, mas existiu Tchecoslováquia, que era uma área que fazia parte aí do controle da União Soviética, subordinada à União Soviética nesse contexto de Guerra Fria. E a Tchecoslováquia, ela tenta implantar um novo socialismo. Eles eram socialistas, não se importavam em ser socialistas, defendiam o socialismo, mas eles não queriam seguir o socialismo soviético, eles queriam seguir o próprio modelo socialista.
Esse modelo socialista vai ser chamado de socialismo humano, socialismo próprio. Meu socialismo vai ser um socialismo humano. Eu vou ter liberdade de expressão, que não existia na União Soviética, vou ter liberdade intelectual, vou poder ler o livro que eu quero, vou poder estudar o autor que eu quero, vou poder ler livros ocidentais, sem problema nenhum. Socialismo com liberdade intelectual. Liberdade musical, um outro exemplo. Vou tocar um instrumento que eu bem entender, vou escutar as músicas de bandas que eu bem entender. De repente eu posso escutar bandas ocidentais, o que não significa que eu vou me tornar capitalista. Beleza? Inclusive tem bandas ocidentais que sim, questionam o capitalismo e eu quero ouvir essas bandas. Mas isso não era permitido. Então o governo da Tchecoslováquia ele tenta colocar em prática essas ideias e, obviamente, ele sofre a invasão da União Soviética. As tropas do Pacto de Varsóvia invadem Praga e partem para a repressão dos líderes governantes, e ocorre aí uma reação por parte de estudantes que resolvem enfrentar as tropas do Pacto de Varsóvia. E essa reação estudantil ela também vai durar semanas. Óbvio que os estudantes não tinham a mínima chance de vencer os tanques soviéticos, os soldados soviéticos, mas eles poderiam provocar os soldados, incitar os soldados, fazendo coisas que não eram bem vistas, fazendo coisas em público que não eram bem vistas. Eles poderiam cantar músicas no momento da invasão, que é uma forma de protesto, eles muitas vezes se beijavam. Então, o tanque está invadindo o território, o cara vira para a namorada e começa a beijar a namorada em frente ao tanque do exército, como uma forma de ironia, mostrando, olha, enquanto vocês estão invadindo aqui, a gente está querendo liberdade, a gente está querendo se beijar, a gente está querendo fazer coisas que vocês não fazem. Então, foi uma espécie de reação irônica por parte de estudantes, mas não teve jeito, as tropas do Pacto de Varsóvia acabam sufocando esse socialismo humano, que durou aí uma primavera, por isso Primavera de Praga, e colocam no poder um ditador que vai controlar Praga com mãos de ferro de 68 até o final dos anos 80. Beleza? Fechou? Dito isso, galera, encerramos aqui essa aula, uma aula mais curta, de anos 60, e façam aí as tarefas, você vai ver que são bem simples, bem tranquilas, e nos encontramos nas próximas aulas, que são as aulas finais. Abração para vocês.